Bom, agora sobre os Estados Unidos, né, para complementar o assunto de setores econômicos, vamos tratar um pouquinho sobre o sistema de transporte do país e também um pouco sobre a produção mineral. Pois bem, então, com relação ao setor de transporte dos Estados Unidos, o transporte ferroviário tem um destaque fabuloso dentro do espaço da infraestrutura, né, dos Estados Unidos. A maior malha ferroviária do mundo, com certeza, com ferrovias que foram construídas ligando a costa leste, cidades como Nova York, até a costa oeste, cidades como, por exemplo, Los Angeles. Sendo que Chicago é o grande centro, né, o grande entroncamento ferroviário. Essas ferrovias foram feitas a partir do século XIX e, inclusive, no século XX. Né, grandes malhas ferroviárias foram construídas principalmente durante o período em que o país precisava investir em obras de infraestrutura para fazer a economia se reorganizar após a crise de 29 com o New Deal. Então, por exemplo, a ferrovia ligando a cidade da costa leste até Miami, ela foi feita durante os anos 1930. Então, uma grande malha ferroviária que liga diversas cidades, a gente tem esse caráter integrador do território, não é apenas ligar uma cidade a um porto, e sim é um processo de interligação. Então, são inúmeras ferrovias, tá certo, que interligam as principais cidades do país. Se uma cidade não tem uma ferrovia passando por ela, aí você faz um transporte de caminhões para fazer apenas o complemento. Bom, então essa maior malha ferroviária do mundo integra o país desde o século XIX. Além do mais, cerca de quase a metade do transporte de carga pesada, matéria-prima, bens agrícolas, também produtos manufaturados, são transportados por trens. Então, 45% mais ou menos do volume de carga é transportado por trens. E é o principal sistema de transporte do país. Em segundo lugar, vem o transporte hidroviário. Os Estados Unidos têm uma grande malha hidroviária com destaque para a região do rio Mississippi, na região central do país. Então, representa mais ou menos um quarto de toda a carga transportada por embarcações, com destaque para a bacia do rio Mississippi. Esse rio tem uma quantidade enorme de afluentes, a grande maioria deles são navegáveis, porque é uma região de planície. Então, drena a principal área de planície, onde você tem a atividade agrícola intensa, com produção de trigo, milho, soja e demais cereais. Então, é usado principalmente para transportar o quê? Produtos ou gêneros agropecuaristas. A cidade de Nova Orleans, ou New Orleans, que fica na foz do rio Mississippi, é um grande centro da indústria alimentícia e de lá parte para outras cidades do litoral leste do país, por exemplo. Então, usada principalmente para transportar gêneros agropecuários. O transporte rodoviário representa mais ou menos uns 23% do volume de carga. Ele tem um caráter que é um caráter quase que complementar. Então, se a sua cidade não é atendida por uma ferrovia ou por uma hidrovia, então a única forma de você tirar a mercadoria de lá é através de caminhão. Para trazer mercadoria também caminhão. Se o caminhão não sai da área produtora e vai até o destino final, leva até encontrar uma grande ferrovia ou uma grande hidrovia, depois o caminhão retorna. Então existe essa intermodalidade. Então os caminhoneiros dos Estados Unidos, eles dificilmente passam semanas e semanas na estrada. Geralmente é 1, 2 dias, umas viagens de 300, 400 quilômetros no máximo que eles fazem. Então desempenham um importante papel, tá certo? Para o turismo também, porque são inúmeras rodovias construídas ao longo do século XX que interligam tanto a região aqui da costa oeste, né, a famosa rodovia Pacific Coast, mas tem também uma que liga a fronteira aqui do México até a fronteira com o Canadá, que é essa aqui, que diz de borda a borda, ou seja, de fronteira até a fronteira. Também existe uma outra que liga a região aqui do Golfo do México, no Texas, até a fronteira com o Canadá. Essa é a rodovia para lugar algum, porque existe uma enorme reta que liga aí o México ao Canadá, uma região que você não tem muita variação de paisagem, por isso que é chamada de rodovia para lugar nenhum, parece que você não chega em lugar algum. São milhares de quilômetros de distância.
Além disso, tem a que sai da região de Nova Orleans, vai até os Grandes Lagos, é chamada de a rodovia do Grande Rio, ela acompanha basicamente o rio Mississippi. Também temos aqui uma que liga a região do Nordeste até o Sudeste do país, atravessando os montes Apalaches. A número 6 que sai do extremo sul da Flórida até a região próxima a Nova York, que é a rodovia da Costa Atlântica, assim como tem essa da Costa do Pacífico. Uma que interliga na região do norte do país, passando inclusive pelo Canadá, atravessando os Grandes Lagos e seguindo até aqui a região de Seattle. Depois tem também a rodovia que liga a costa nordeste até a costa noroeste. Então são diversas rodovias muito utilizadas por turistas que passam aí dias, semanas viajando para os seus fabulosos que eles chamam de motorhome, né, que muitas famílias fazem isso. Nas férias eles vão conhecer o país, então eles fazem uma viagem de automóvel ou motorhome pelo país. E com certeza a mais famosa de todas elas, tá certo? É a chamada Rota 66, que é essa aqui número 11. Ela liga a cidade de Chicago até a cidade de aqui onde está Los Angeles. Então essa rodovia ela ficou famosa depois de um filme que foi feito, um filme da contracultura, onde Nascido para Ser Selvagem, de motoqueiros faziam essa travessia, tá certo, dos Estados Unidos. Então são muitos aventureiros que fazem essas viagens, tá certo? Pessoas que querem conhecer o país. Porque uma viagem de avião ela é rápida, porém você não conhece nada do caminho, você apenas sai da sua cidade e pousa em outra cidade. Agora uma viagem de automóvel, você tem o prazer de contemplar a paisagem. O transporte aeroviário, ele tem o seu papel fundamental também, uma vez que, como é um país de dimensões continentais, muitas pessoas que não têm muito tempo para ficar viajando, a pessoa faz isso nas férias. Agora, uma viagem de visita familiar, uma viagem de negócio, você faz de avião. Então, é um transporte muito utilizado para transportar passageiros no país. O país possui diversas companhias aéreas de grande porte, como a American Airlines, por exemplo, e são diversos aeroportos internacionais, como por exemplo o aeroporto de Nova York, também o aeroporto de Boston, na costa leste, o de Newark, que serve como uma espécie de apoio à cidade de Nova York, de Rochester, mas na região dos Grandes Lagos, o de Buffalo também, de Charlotte, que fica um pouco mais na costa leste, o de Miami, que é um importante aeroporto da Flórida, o de Chicago, na região dos Grandes Lagos, o aeroporto de Detroit, também importante cidade, o de São Paulo, que fica justamente onde encontra o rio Mississippi com Missouri, o de Houston, Dallas, Denver, são aeroportos da região do estado do Texas. Depois a região do oeste, como é o caso da Las Vegas, depois Los Angeles, São Francisco. Então esses são os maiores aeroportos, mas existe uma centena, quase milhares de aeroportos, ou seja, quase toda cidade de porte médio nos Estados Unidos tem um aeroporto. Logicamente que recebem voos internacionais são poucos, são apenas esses maiores aeroportos. Então o país é muito bem servido por uma grande quantidade de linhas aéreas. E também existe um transporte dutoviário, em que você pode usar a tubulação para transportar gases e petróleo, principalmente, ou algum tipo de líquido como óleo de soja, tem alguns lugares que o pessoal transporta também da área produtora até alguns consumidores. Então, restringe-se ao transporte de combustíveis derivados de petróleo e gás natural e concentra-se basicamente na região onde você tem a maior produção de petróleo, que é a região do Texas, que é o grande produtor de petróleo dos Estados Unidos, que leva para outras regiões consumidoras. Então, concentra-se na região do centro do país, aqui, sul e nordeste, onde tem as grandes cidades que consomem gás natural para aquecimento das residências, por exemplo. Agora, a produção mineral no país é o seguinte: é um país grande, com 9,3 milhões de quilômetros quadrados, portanto, obviamente, que possui importantes reservas minerais intensamente exploradas e é um grande consumidor de minérios e energia. Para ter uma ideia, a cada 4 barris de petróleo que são consumidos, um deles é consumido nos Estados Unidos. Então é um país que consome cerca de 25% da energia do mundo, mais ou menos. Os principais minérios e regiões. Bom, destaca-se aí a
presença do minério de petróleo. Bom, o país tem, na região da Pensilvânia, a área pioneira. O Texas é o principal estado produtor da atualidade e o Alasca seria uma região de reserva. Tem importantes reservas de petróleo no Alasca, porém a extração de petróleo no Alasca encontra uma dificuldade por conta do clima rigoroso. Então é uma espécie de reserva. Quando o petróleo fica mais caro, vai valer a pena explorar o petróleo do Alasca. Por enquanto, tem reservas abundantes no Texas e, além do que, o país importa bastante petróleo de outras partes do mundo. Além disso, o carvão mineral, importante para o processo de revolução industrial, na região dos Montes Apalaches. Os Apalaches é uma área planáltica, onde houve o soterramento de matéria orgânica nas suas bases, principalmente na região mais do interior. Para o litoral, com a presença da água do mar, formou petróleo. Com a presença apenas na bacia sedimentar continental, formou carvão na região dos Apalaches. Também o ferro, encontrado na região do Lago Superior principalmente. Mas, conforme foi se expandindo em direção à costa oeste, foi se encontrando uma grande quantidade de recursos minerais, dentre eles urânio, por exemplo, mas também prata, ferro, níquel, ouro, cobre, chumbo, zinco, tungstênio, enxofre e outros mais. Ou seja, as montanhas rochosas formam o maior sítio mineralógico do país na atualidade. Mas no processo de industrialização do século XIX, contaram muito com carvão, ferro e petróleo da região da costa leste aqui do norte, dos Grandes Lagos. Então foi importante mola propulsora da industrialização do país a presença de reservas minerais, com certeza. Agora, a observação que podemos colocar é o seguinte: o país tem aí uma quantidade enorme de usinas em funcionamento. São mais de 100 usinas. É o país que mais explora a energia nuclear. E houve inclusive um acidente, né, na famosa usina de 3 Mile Island, nos anos 70. Então, a quantidade de resíduos sólidos, né, de radioativo é muito grande, que é uma preocupação. Geralmente o pessoal enterra isso em abrigo subterrâneo, na região das montanhas rochosas, para acondicionar esse resíduo extremamente radioativo que é perigoso. E a questão da energia hidrelétrica, que é muito explorada no país, mas o país já encontra quase numa situação de não há mais onde fazer novas usinas. Então, representa cerca de 20% mais ou menos da energia do país. E em 2003 aconteceu um apagão, ou seja, o sistema entrou em colapso, que vive uma certa crise de sucateamento tecnológico nos últimos anos. Ou seja, é uma energia que está sendo explorada há muito tempo e não há mais como você aumentar a capacidade de ir sem falar que as usinas elétricas já estão ficando um tanto quanto velhas e portanto elas começam a apresentar algumas dificuldades na geração. É preciso uma manutenção para isso ou de repente fazer novas barragens, novas turbinas para manter uma produção crescente. Bom, então com relação a esse assunto de energia e transporte, minérios seria isso. Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre o processo de industrialização. Então espero ter contribuído um pouco para o conhecimento e até um próximo encontro. Tchau, tchau.